Olá, meu nome é Edio Carvalho, eu sou astrólogo e no dia 29, 30 e 31 de janeiro agora, às 19 horas, eu vou realizar um evento onde eu vou mostrar o resultado de uma pesquisa que já me ocupou por mais de 30 anos. Né? Uma pesquisa sobre as casas astrológicas, né? E através dessa pesquisa eu entendi que as experiências designadas pelas casas astrológicas, elas são muito importantes. Primeiro, porque elas determinam a formação da nossa personalidade. E segundo, que elas são muito importantes para a construção do nosso grande projeto de vida. Para que isso fique claro, então, ao longo dos 3 dias, eu vou abordar 3 grandes temas, como se segue agora. No primeiro dia, eu vou falar, é claro, das casas astrológicas, mas vou falar das casas astrológicas pela perspectiva astronômica, ou seja, a gente precisa entender como as casas astrológicas são construídas astronomicamente, né, para a gente entender, afinal, o que é que há no céu de verdade que se encontra representado num mapa astrológico. Essa vai ser ocasião também de ver diversos problemas que são inerentes às casas astrológicas. Né? Um deles é o das direções espaciais. Apesar das direções espaciais conseguirem explicar o significado das casas cardinais, isso não ocorre com as outras casas. Né? Segundo, um problema bastante polêmico, né? Que é aquele que envolve os sistemas de domificação, ou seja, o sistema que é utilizado e empregado para calcular um mapa astrológico, porque dependendo do sistema que você utiliza, um planeta que se encontra numa casa pode se encontrar na casa seguinte. E aí vem sempre a pergunta, né? Afinal, em que casa um planeta se encontra? E por último, uma questão não menos polêmica, que é a questão que envolve as órbitas casas, ou seja, qual é a distância máxima possível de um planeta em relação à cúspide da próxima casa para que ele possa ser considerado dentro dessa casa. Né? Todos esses problemas, como eu disse, são problemas inerentes às casas astrológicas e eles são muito importantes de ser considerados para entender o rumo que eu acabei dando à minha pesquisa e à minha investigação. No segundo dia, eu vou abordar a singularidade humana. O que é a singularidade humana? A singularidade é a nossa essência individual. São aquelas características que nos tornam únicos e diferentes do demais. E segundo o Siegfried Boehringer, a singularidade humana ela é determinada pelas casas astrológicas, ou seja, pelas experiências designadas pelas casas astrológicas. Já segundo o psicólogo Gordon Allport, a singularidade humana é determinada pela hierarquia de interesses, ou seja, há experiências que são muito interessantes sob a ótica do indivíduo e são experiências às quais ele consagra a sua vida. E através dessa consagração e dessa dedicação, a sua personalidade vai se tornando única e diferenciada dos demais. E terceiro, por fim, a gente vai ver como a singularidade humana é determinada por aquilo que o filósofo Julián Marías chama de experiências radicais. O que são as experiências radicais? São as experiências onde a nossa vida deita raiz, onde a nossa vida se enraiza. E através desse procedimento de enraização, o sujeito constrói um grande projeto de vida através do qual ele também se torna único e singular. Ou seja, através de toda essa discussão, a gente consegue entender que as casas astrológicas designam certas experiências e que essas experiências são muito importantes para duas coisas, como eu havia dito antes. Primeiro,
para a formação de uma personalidade única e diferenciada. E segundo, para a construção de um grande projeto de vida. No último dia, eu vou falar sobre as casas astrológicas e seus significados, mas de acordo com o resultado da minha pesquisa e da minha investigação, né? E essa pesquisa está diretamente ligada a uma grande premissa da astrologia, né? Talvez a maior de todas, né? Que uma configuração astrológica é capaz de descrever o comportamento e a conduta do sujeito. Ou seja, se uma casa astrológica é capaz de descrever o comportamento e a conduta de um ser humano, isso significa também que o comportamento e a conduta de um ser humano tem muito o que nos dizer sobre o significado dessa casa astrológica. E foi o que eu fiz ao longo desses últimos 30 anos. Né? Eu investiguei a vida e a obra de várias personalidades célebres que, porventura, tivessem planetas na casa 1, na casa 2 e na casa 3, para entender, então, os significados da casa 1, da casa 2 e da casa 3. E com isso, é claro, se a gente entende o significado de uma casa astrológica de uma maneira muito precisa, a gente inclusive tem condições de dizer em que casa afinal um planeta se encontra. E o mais importante, ou talvez o mais impressionante de todo esse trabalho, foi se deparar com depoimentos de artistas e pensadores que formulavam de uma maneira muito precisa e muito esclarecedora o significado de uma casa onde, porventura, esse artista, esse pensador, tem um planeta. Né? Então, em suma, esse é o resultado da minha pesquisa, do meu trabalho, e que apresento para vocês agora, no dia 29, 30 e 31 de janeiro, às 19 horas. Espero vocês lá, hein? Até mais!